Amém? Êxodo capítulo 14, versículo 1 diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés. Como é que começou o texto? Disse o Senhor a Moisés. Então isso aqui era a palavra de Deus. Isso aqui era direcionamento de Deus. Diga, direcionamento de Deus. Diga, direção profética. Mais uma vez, direção profética. Queridos, Moisés, com certeza, foi o maior profeta. Ninguém se moveu, ninguém mais abriu um mar como Moisés abriu. Ninguém enviou 10 pragas. Ah, mas foi Deus. Tá, e os outros não foram? Amém, igreja? Então nós estamos falando do maior profeta. Obviamente, abaixo de Jesus. Amém, igreja? Disse o Senhor, então, havia uma palavra. Diga, havia uma palavra. Diga, havia uma direção de Deus. Olha só o que Deus fala. Deus falou para Moisés e disse, vai lá para o povo e diz assim, ó: fala aos filhos de Israel que retrocedam. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, entendeu já? Tem horas que o próprio Deus vai nos mandar retroceder. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó: nunca mais encare um retrocesso como perda, porque pode ser sim direção profética de Deus. Queridos, quem anda num ambiente profético, Deus vai mandar às vezes você ir para um lugar e depois Ele vai mandar você sair daquele lugar. Deus chega para o profeta e diz, agora tu vai lá para a fonte de Querite e tu vai te instalar naquele lugar, e eu vou ordenar os corvos que... Meu irmão, os corvos comem carne. Eu vou ordenar um pássaro comedor de carne, que ele faça jejum e entregue a carne para você comer. Eu vou dizer para os corvos te darem carne, e tu vai comer pão e carne, e você vai beber daquela água. Gente, só que a água acabou da fonte depois de um tempo. E a palavra profética foi: estende a mão e manda a fonte jorrar água de novo. Foi essa, gente? Diga. Muitas vezes a gente se apega numa primeira palavra e não se abre para o novo. E fica tentando tirar água da pedra onde não vai mais jorrar pedra. Não vai mais jorrar água daquela pedra. Você está me ouvindo? Diga amém. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó: esteja sempre... Não, com mais vontade, irmão. Diga assim, esteja sempre aberto para o novo. Diga, o nosso Deus é Deus de novidades. Quem está comigo, diga amém. Não ouvi nada. Quem está comigo, diga amém. Aleluia. Vamos lá. Retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então, olha que Deus dizendo o que ia acontecer. Olha que Deus trazendo informações para Moisés do que realmente aconteceria. Um ambiente completamente profético, amados. Então Faraó dirá, ou seja, Faraó vai pensar e vai dizer acerca de vocês, tá bom, Moisés? Deu para entender? Ele dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Diga, Faraó pensaria, e de fato pensou, que Israel estava perdido, desorientado, ou seja, sem orientação de Deus. Que eles estavam perdidos, desorientados, e ali uma presa muito fácil. Só que olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó: só que Faraó estava enganado. Israel estava no lugar onde Deus queria, na hora que Deus queria. Você está ouvindo o que eu estou falando? Tem vezes que o mundo vai olhar para você e vai dizer que você está perdido, que você está desorientado, que você está no lugar errado, na hora errada.
e vai enxergar você como uma presa fácil. Mas se você estiver debaixo de uma orientação de Deus, debaixo de uma palavra profética, as pessoas vão poder estar caçoando de você. Só que a Bíblia diz: rir-se-á deles o Senhor. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: se Deus é por nós. Não, meu irmão, assim não é nada profético. Assim é chorético, é mimizético. Profético tem que ser aqui, ó, irmão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: tem que ser aqui, ó, irmão. Diga assim, ó, tem que ser sangue no zóio. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, ó: se você estiver debaixo de uma palavra, nada poderá te deter. Nada poderá te deter. Quem crê nisso faz barulho para Jesus, meu irmão. Então Faraó, vendo a obediência do povo, olhou para aquela situação e começou a dizer: estão perdidos, estão desorientados. O deserto encerrou, cercou eles, os caras estão perdidos. Aí Deus fala para Faraó, Deus fala para Moisés: endurecerei o coração de Faraó. Gente, vamos entrar para dentro aqui. Eles não estavam no lugar certo, sim ou não? Só 30% do pessoal entendeu. Vou perguntar de novo: eles estavam no lugar certo, sim ou não? Sim. Eles estavam debaixo da vontade de Deus, sim ou não? Sim. Então por que passar por problema? Se eles estavam em obediência a Deus, vou parafrasear com outro texto: por que ventos contrários? Jesus disse para os discípulos, estou parafraseando o texto do Novo Testamento. Jesus disse para os discípulos: passai a outra margem. Eu vou ali, logo ali, vou ali orar. Mas vocês vão ir na minha frente. Pega o barquinho e vão lá. E eles debaixo da palavra de Jesus. Eles debaixo de uma palavra de Deus, Jesus. Eles começam a travessia para o outro lado. O que acontece com eles? Uma viagem tão tranquila, né, pastor? Uma viagem tão sossegada, sabe? Era um mar calminho, era peixe saltando para dentro do barco, assim, para eles comer, não é? Foi assim, não foi, igreja? Chegou, até a vaca apareceu lá, pastor Eliseu. Pastor Irineu, até a vaca apareceu, dizendo, ó, trouxe um copinho. A vaca veio nadando, nessa mesma história. Trouxe um copinho de leite gelado para vocês, ó discípulos obedientes. Eles estavam debaixo de uma palavra e mesmo assim veio tempestade. Faraó disse: eles estão perdidos. Eles estão desorientados. O inimigo, ele vai achar muitas vezes, você vai estar debaixo de uma palavra. O inimigo vai olhar para você e vai dizer assim, ó, pronto, perdeu. Esse aí, aqui no sul não é errado falar isso, tá, gente? Então desculpa se em algum lugar aí é feio, tá? Mas esse aí se lascou. Esse aí está com problema. Esse aí está perdido. Esse aí está desorientado. Tem vezes, escute o que eu estou falando. Tem vezes que Deus vai fazer você passar por situações só para confundir o nosso inimigo. Deus estava confundindo a cabeça de Faraó. Você está me ouvindo? Diga amém. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados da terra, o deserto os encerrou. Deus disse ainda: endurecerei o coração de Faraó. Para quê? Para que os persiga. E nesse endurecimento, nesta perseguição, eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E o que aconteceu? Moisés orou e não aconteceu? Não, eles assim o fizeram. O povo se acampou no lugar que tinha que se acampar. E o que Deus havia dito que ia acontecer, diga comigo, aconteceu. Diga, aconteceu.
Alguém vai dizer, mas por que Deus não teve pena de Moisés e de todo o povo? Eles estavam em obediência, meus irmãos. Vai ter horas que nós vamos estar em verdadeira e plena obediência a Deus, e Deus nos fará passar por momentos difíceis, porque é como o nosso querido e amado pastor Ineu falou antes. Deus lhe dá uma promessa lá, você vai ser o rei do gado. Mas a primeira coisa que ele lhe dá é uma churrasqueirinha para você fazer no meio da rua, meio que sem ter condições, às vezes nem de um alvará, nem de uma licença. Não, meu pai me ensinou desde pequeno, não despreze, ou no caso o texto bíblico, não desprezeis os humildes começos. Você está ouvindo? Deus está dando orientação aqui, amados. Deus está dando direcionamento profético para você nesta conferência. E olha que nós estamos recém chegando na metade. Penso que vai acontecer amanhã. Penso que vai acontecer na terça. Você não pode perder. Porque se você perder, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, porque se você perder, diga assim, eu vou revelar para você o que vai acontecer. Agora pergunta para a pessoa, está preparada para a revelação? Pergunta de novo, você está preparado para a revelação? Se você, olha que profunda, se você perder, diga, você vai perder. É muito profundo, mas você não está ganhando por estar aqui agora, meu irmão. Você não está começando a ver os seus desafios que eram gigantes, Golias. Simplesmente porque você está começando a olhar com a ótica de Deus. Eu gostei desse aleluia. Tem que ser nesse naipe. Foi um pouco tímido, mas está sem voz já. Então foi perfeito. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, o que aconteceu? Como Deus disse, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra todo aquele povo. E disseram, que é isto que fizemos? O que é isso que fizemos permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou então Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito. Gente, era um exército fortemente armado e de fato com sangue nos olhos, contra um povo com senhorinhas, senhorzinhos, mãezinhas grávidas, crianças. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Por quê, queridos? Porque Deus havia abandonado o povo de Israel. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, por que será que isso aconteceu? Pergunta de novo, por que será que isso aconteceu? Será que Deus abandonou o povo? Pois é, o que você acha? Abandonou ou não? Sim ou não? E por que a gente sempre se comporta como se nós pensássemos que Deus nos abandonou em qualquer prova que venhamos a passar? Se você está vivendo num ambiente profético, e você de fato está, eu repito, você vai continuar passando por provas. Só que pelo fato de você estar com Jesus, você vai ser vencedor em todas estas provas. Então não aceite a mentira do diabo de dizer para você, está vendo? Deus te abandonou. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, nunca mais veja nas suas lutas, nos seus obstáculos, nas suas batalhas, algo que vai te derrubar. Mas profeticamente, enxergue que essas lutas, batalhas, desafios vão glorificar a Deus na sua vida. Deus
Deus vai ser glorificado na tua vida, meu irmão. Igreja incendiada, pode sentar, queridos. Como é lindo pregar para vocês, queridos. Como é bom demais pregar para vocês. Quero contar aqui um segredo. Pastor Mateus, meu manão, meu parceiro, sabe disso. E ele vivia sentir e não me falava para não me deixar mais triste ainda. Ele já sabe até do que eu vou falar. Eu saía para pregar fora. Não que eu estivesse atrás de confete, nunca. E nem nunca estarei. Mas o povo fervia, porque sabia do que Deus estava fazendo através desse vasinho. Chegava para ministrar aqui no passado. A igreja morna, para não dizer fria. Eu estou mentindo, pastor Mateus? Até minha mana Janine ali, ó. Agora eu sou convidado para pregar fora. E eu fico, Senhor. E aquele caldeirão que o Senhor preparou lá em Porto Alegre. Isso aqui está pegando fogo, amados. Isso aqui está pegando fogo! Ei! E vai ser um fogo cada vez maior! Cada vez maior! Ei! Vai ser cada vez mais forte. Você está sentindo a glória aí? Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios, todos os cavalos, os carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército. E o que aconteceu? O que Deus havia dito. Diga, o que Deus havia dito. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: só estava se cumprindo o direcionamento profético. Amém, igreja? Mas diga assim, ó: esta perseguição, este deserto, era o caminho para o milagre. Quem está comigo, diga amém. Vamos adiante, ligeiro, versículo 10. E, chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e começaram a glorificar, não é? Tinha que ser assim. Pastor Lucas, não tinha que ser assim. Eles não receberam uma palavra. Eles tinham que olhar o exército vindo. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Mas a gente canta aqui, né? Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. E a gente canta, Deus vai à frente. Mas quando a gente está lá fora, a gente acha que Deus nem na frente, nem atrás, que Ele nos abandonou. Dá uma cutucada na pessoa que está ao seu lado, até ela dizer misericórdia. E diga assim, ó: pare de ser crente mimizento. Tudo é o mimimi. Mimimi, mimimi. Que o diabo aprenda de uma vez que todas as vezes que você for cutucado pelas trevas, você vai começar a orar, você vai começar a jejuar, você nunca mais vai murmurar, você nunca mais vai dizer que Deus lhe abandonou. Sabe o que vai acontecer? O diabo vai parar de incomodar você, meu irmão. Porque se tem uma coisa que é certa, é que o diabo é inteligente. O diabo é inteligente. Então ele, com toda a inteligência que ele tem, ele vai olhar. Ele vai olhar para o Anderson e vai dizer assim: rapaz, eu cutuco o cara, eu mando meus capetinhos, meus demônios, meus cramunhãozinhos, e incomodar ele. Ele fica mais crente para tudo, rapaz. Ninguém mais toca nele. Porque eu começo a tocar nele, ele começa a ir mais na igreja, ele começa a orar mais, ele começa a jejuar mais, ele começa a glorificar mais a Deus. Pode parar então. Você está entendendo a receita da vitória?
Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, pelo amor de Deus, pare com o mimimi. Seja você aquele que louva. Não pode ser só no culto, amados. Deus aí à frente. Tem que ser na hora que está lá na cova dos leões, mano. Tem que ser na hora que a fornalha está 7 vezes mais quente. O diabo vai tremer, meu irmão. Ele vai dizer para os capirotinhos dele, por favor. Ele vai dizer assim, ó, pelo amor de Deus. Até o diabo vai dizer isso. Pelo amor de Deus, não incomoda esse cara. Não incomoda essa família, não incomoda essa igreja. Porque vocês incomodam eles começam a orar, eles fazem vigília, eles fazem intercessão e ciclo de oração de 24 horas. Então para de mexer com esse povo. Agora se ele enxerga alguém, é uma cutucadinha, vai desabar, vai de novo. Segura, deixa ele tentar levantar, vamos ficar rindo dele aqui. Deixa ele ir lá no culto lá, daí ele vai levantar, daí vocês cutucam de novo. Ó, tá chegando ele não está enxergando, mas a gente que está no reino, isso é o diabo, é o papo deles. Nós estamos no reino espiritual, nós estamos enxergando a bênção chegando, ele não está enxergando, ela não está enxergando. Mas nós estamos enxergando a movimentação espiritual. Então, ó, está quase chegando. Ó, a bênção vai tocar nele, cutuca ele. Não vou mais na igreja. Não vou na conferência. Deus esqueceu de mim. Mimimi. Agora, se você ficar firme, mesmo que em pedaços, mesmo que seja um cacareco, você fica firme, Deus vem, assina embaixo da sua vida e diz aos seus anjos, esta é minha filha amada, em quem me comprazo. Essa é a postura que eu espero de um filho, de uma filha minha. Daniel orou 21 dias, a resposta não vinha. Tinha um principado lutando, falei sobre isso no curso de libertação. Tinha um principado lutando, um principado se levantou, porque um profeta de Deus, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, se colocou na brecha da oração. A resposta veio, o anjo, no 21º dia. Amém, igreja? Mas pensa comigo, se no 20º dia, na 23ª hora, no 59º minuto, no 59º segundo, ou seja, faltando 1 segundo para a bênção alcançar em Daniel. Você imagina se naquele último segundo Daniel tivesse ligado o modo mimimi. Faltando 1 segundo, ele não estava enxergando. O anjo já estava do lado dele, mas ele não estava enxergando. E se naquela hora ele fizesse, não quero mais, cara. Não vou mais orar, pode parar do de repente. Porque para mim não é nunca. O nunca faltava 1 segundo para ser para sempre. Aquilo que ele achava que era nunca, faltaria 1 segundo para ser para sempre. Porque para sempre essa história está sendo lembrada, será lembrada para sempre, porque Daniel continuou orando até que... O diabo está dizendo que a sua filha não vai se converter, ou melhor dizendo, não será convertida. O diabo está dizendo que o seu filho jamais vai encontrar Jesus. O diabo está dizendo que você jamais vai ser o rei do gado, o cara dos frigoríficos. O diabo vai dizer de tudo, menos o que a palavra diz. O que a palavra diz? Em Cristo somos mais do que vencedores. O diabo nunca vai dizer isso para você. Só que a palavra está dizendo, a palavra está declarando, os servos de Deus estão declarando, você em Cristo é mais do que vencedor. Aleluia!
mais do que vencedor. Você vai ser mais que vencedor no seu trabalho, na criação de filhos, no seu casamento. Eu profetizo sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida. Se você recebe, diga amém. Volta para a palavra. Eu sei que passou do horário, mas o Jonatas não parava de cantar, mano. Que unção, cara. E ai dele se ele parasse. É amanhã mesmo, você viaja? Esse povo fez de tudo para vir aqui. O pastor Ineu falou, gente, teve mais de 40 convites, ele só aceitou o nosso. O Jonatas viaja amanhã para Portugal para ministrar lá, gente. Aí agora, sabe o que ele vai fazer? Ele vai terminar o culto, depois de ministrar em 2 cultos, ele vai pegar a estrada. Quantas horas dá, mano? Deus o tenha. Não. 6 horas de carro, gente. Para daí organizar as coisas dele, para pegar um voo para Portugal. Ele podia dizer, pastor Samuel, meu amigão, não dá, cara. Não dá, porque no outro dia de manhã eu tenho que estar pegando o avião. Não, mas eles são, eu vou. É por isso que às vezes eu fico, sabe, eu vejo as pessoas às vezes não dando tudo, não priorizando. Pare. Porque se quem é de fora vê a importância, quem é de dentro tinha que fazer importante. Meu irmão, essa não é a minha balança. Se você não gostou, é assim que a gente pensa e nós não vamos mudar. A porta é aquela ali. E eu mesmo posso abrir para você. Essa é a visão. Ou nós entramos no rio que está passando, ou literalmente ele vai passar. E você vai ficar olhando. Eliseu não pediu para Elias? Elias não disse, o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Eliseu pediu, eu quero porção dobrada do teu espírito. O que Elias disse para ele? Dura coisa pedisse. Porém, se tu estiveres olhando para mim, quando eu for tomado de ti, ele não disse quando seria. Então ele estava dizendo o quê? Se tu estiveres olhando para mim, quando eu for tomado de ti, significa, se a partir de agora tu ficares focado no mover que Deus está fazendo e fará na minha vida, através da minha vida, aí tudo o que tu estás pedindo acontecerá na tua vida. Você acha que esse princípio foi mudado, irmãos? Ou você acha que Deus criou um princípio só para eles dois ali naquela hora? Não sei, pelo menos na minha Bíblia diz que o reino de Deus será tomado por esforço e somente os esforçados se apoderarão dele. Então, meu irmão, cutuca a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, todo esforço que estamos fazendo para receber mais de Deus, na verdade, é muito pouco. Sabe por quê? Porque o que Deus vai fazer é muito maior. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano as coisas que Deus tem preparado para nós aqui, igreja, para cada um de nós aqui. Aleluia! Então amanhã, 5 horas da tarde, você tem que estar aqui, meu irmão. Sabe? Como? Com sangue nos olhos. Amém, igreja? Amanhã, 6:30 da manhã, eu estou acordado. Ou melhor, 5:30 da manhã. Para me preparar para 6:30 entregar o que Deus tem para entregar. 11 horas da manhã de novo. Claro que a live das 6:30 da noite não vai ter. Porque nós vamos estar aqui com a conferência. Amém, igreja? Quem está feliz, diga amém. Meu Deus, eu estou louco de faceiro. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, vou te dar uma palavra. Take a light over. Eu realmente não acredito que eu fiz isso, gente. Pior é que está feito e gravado. Hã? Se tu mandar, tu vai ver, cara. Te dou uma rajada profética. Vamos lá, vem comigo. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e glorificaram muito, né?
Hã? Gente, era o cumprimento da palavra. Uma vez nós estávamos orando, pastor Mateus, meu mano, pode me desmentir. Se eu estiver mentindo, pode falar, eu saio da igreja hoje. Nós estávamos orando na nossa casa, pastor Mateus estava lá, anos atrás. E eu enxerguei, mas não entendi. E eu contei o que eu enxerguei e ninguém entendeu. Hoje eu entendo perfeitamente. Eu enxerguei sapatos sem donos e os muros da igreja, as paredes todas caídas. Na hora eu achei, pronto, o Senhor Jesus está derrubando tudo para fazer algo maior. Até era, mas só que a parte da derrubada eu não entendi a dor. Hoje eu entendo o que era aquela visão. Lembra dessa, Mateus? Deus avisou o que ia acontecer aqui no ministério. E em 2019 aconteceu o que Deus havia avisado 2 anos antes. Deus sempre nos mostra. Nós é que muitas vezes não entendemos. Deus falou para o povo: eu vou fazer desse jeito. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Então quando eles enxergaram os inimigos, o que eles tinham que fazer, gente? Glorificar a Deus. Porque era o cumprimento da palavra de Deus. Você está me ouvindo? Diga amém. Amém. Pois é. Só que a palavra de Deus, no versículo 4, vamos voltar. O próprio Deus disse para Moisés, Moisés falou para o povo, que em tudo isso o próprio Deus seria glorificado. Em Faraó e em todo o seu exército. A pergunta é, por que temer desse jeito? A Bíblia diz que eles não glorificaram muito. Versículo 10, diz que eles temeram muito. Diga, tendência humana. Diga, tendência, má vontade, gente. Tendência natural. Agora olha nos olhos da pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, é tendência natural sim. Só que Deus espera que você não se mova por uma tendência natural, mas por uma tendência sobrenatural. Sobrenatural. Você está me ouvindo? Diga amém. Temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será que por não haver sepulcros suficientes no Egito, é que nos tiraste de lá? Olha que loucura, a demência que eles entraram, gente. Ei, Deus não disse que ia glorificar? Sim ou não? Então Deus ia glorificar. Ou melhor, Deus seria glorificado. Amém, igreja? Eu estou profetizando sobre a sua vida. Que toda luta, desafio, batalha, tudo que você está enfrentando hoje, Deus está permitindo para que o nome dele seja glorificado na sua vida, meu irmão. E eu declaro no nome de Jesus, o nome do nosso Deus será glorificado na tua vida. Essa é a palavra, irmão. E não pode ser mudada. Será por não haver sepulcro suficiente no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Gente, eles não iam morrer, Deus seria glorificado. Eu não sei se vocês ficam que nem eu, mas eu fico, me dá uma angústia de ver isso aqui. Mas Deus não tinha falado, gente. Deus não está falando agora para a sua vida? Então, em nome de Jesus, para você não entender errado, nenhum de nós está pregando que você não vai ter problemas. Nós estamos pregando, não profetizando que você vai ter problemas. Estamos pregando e ensinando que pela palavra, a palavra diz que você vai passar por problemas, eu também. Mas a palavra nos garante. E aí nós estamos profetizando em cima da palavra, em todas as coisas seremos mais do que vencedores. Eu disse mais do que vencedores.
mais, 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 mais do que vencedores. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga 23. Aleluia. Assentai-vos e calai-vos. Não, estou brincando. Olha aqui que loucura. Olha a demência. Versículo 12. Não é isso que te dissemos no Egito, ó Moisés? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Não sei, na Bíblia está dizendo que eles saíram afoitamente, de tão enlouquecidos que eles estavam com a libertação. Não tinha ninguém falando, deixa a gente aqui, que a gente curte esse lugar. Eles saíram afoita. Gente, você está entendendo como é que a pessoa começa até a mentir? Olha para a pessoa que está só e diga assim, ó, que Deus nos livre de tal espírito. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixe-nos aqui para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Meu irmão, se é para a gente murmurar, é melhor nós nos calarmos. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: quando vier vontade de murmurar, melhor é se calar. Se não quer se calar, comece com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Paulo e Silas não tinham sido presos por pregar o evangelho, por libertarem aquela jovem? Sim ou não? Sim ou não? O que aconteceu com eles? Foram presos, foram açoitados, foram jogados no cárcere. O que eles faziam? Murmuravam a noite inteira, não é verdade? Eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. E por causa deste louvor, por causa dessa adoração, o que aconteceu? Queridos, sobreveio sobre aquele lugar um grande terremoto. As cadeias de todos se romperam. Ou seja, até aqueles que estiverem ao seu redor, se você adotar uma postura profética de adoração, até estes serão impactados pelo poder que vai fluir na sua vida, pela sua vida e através da sua vida. Você está comigo? Diga amém. Está com sono? Diga amém. E o povo estava clamando. Olha o que Deus falou. Chama todo o ministério de louvor aí, gente. Vamos lá. Antes que a irmã durma, né? Não. Olha o que Deus falou. Queridos, nós precisamos entender que existe uma interpretação que é a nossa e tem outra que é a de Deus. Por muito tempo, e está escrito no meu livro, diga para a pessoa que está ao seu lado, 23. Eu não estou tentando arrecadar dinheiro, isso vai me trazer um problema. Mas é algo profético. O que eu fiz? Eu escrevi sobre isso no livro. Muitas vezes a gente falou que Esaú perdeu o seu direito de primogenitura. É ou não é verdade? Esaú perdeu o direito de primogenitura. A gente fala que Jacó enganou Esaú, e por isso Esaú perdeu o direito de primogenitura. Jacó, o trapaceiro, trapaceou o seu irmão e roubou dele o direito de primogenitura. É ou não é verdade, gente? Você já deve ter ouvido pregações assim. Só que está
escrito na Bíblia, na mesma história, que a gente às vezes lê, não entende e ainda prega errado. A Bíblia diz, no 23, só hoje, tomara que alguém compre amanhã. A Bíblia diz que Esaú sentou, comeu, levantou e saiu. Olha a leitura que Deus fez disso. Não foi que Jacó roubou, não foi que Jacó enganou, que ele trapaceou. A Bíblia diz que Esaú, ele se sentou, ele comeu, ele levantou e saiu. E assim desprezou o seu direito de primogenitura. Não foi Jacó que enganou, foi Esaú. Com a sua postura, ele desprezou. Deus leu Esaú desprezando o seu direito de primogenitura. Quando nós trocamos a glória de Deus por alguma coisa, e aí eu incluo sim, gente, eu sou profeta, eu tenho que falar a verdade, pastor também, né? Mas eu já vou nessa linha mais, eu vou dar-lhe voadora. Se Deus enxerga você preferindo outras coisas até que a própria conferência, mano, qual é a leitura que ele vai fazer? Eu recebi um áudio de um irmão aqui da igreja, que o cara já é convertido há muito tempo. Terça-feira esteve aqui o profeta Eduardo Góes. Eu não vou dizer quem foi a pessoa, mas ele disse assim: pá, meu pastor, essa pregação, assim como o senhor já pregou várias vezes, mas ontem falou comigo de um jeito que eu não tinha entendido ainda. Está ali o áudio, eu posso mostrar para qualquer um dos mais íntimos aqui. Ele disse assim, ó: eu sempre pensei que eu tinha o Espírito Santo comigo. Só que ao ouvir o profeta Eduardo Góes falando que Pedro, os demais discípulos, eles andavam com Jesus, mas eles ainda não tinham o Espírito Santo, e por isso eles tinham atitudes, ações e reações mundanas. Eu comecei a olhar para a minha vida e eu digo: meu Deus, eu acho que eu não tenho o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo tem o fruto do Espírito também. Você está me ouvindo? Diga amém. Queridos, Deus está nesta conferência nos alinhando com a sua palavra. Você vai enxergar o inimigo se levantando lá, você vai dar glória a Deus aqui, porque você sabe que o inimigo se levanta lá para cair aqui, e o nome dele ser glorificado na sua vida. Você está comigo? Diga amém, meu irmão. Diga amém. Aleluia. Disse o Senhor a Moisés, olha só a leitura: por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marchem. Meu irmão, minha irmã, eu creio que nessa hora, quando Deus falou isso, Ele deu ali o Parnassá, Ele deu a autorização para prosperar. Para onde quer que Israel marchasse, eles teriam a vitória. Se eles marchassem para cima do mar, o mar ia se abrir, amém? Eu, no meu entendimento de fé, se eles marchassem contra o exército de Faraó, ou Deus abria, ou Deus esmagava. Porque depois que você recebe a autorização de Deus para você avançar, para você prosperar, meu irmão, foi como quando Jesus disse para Pedro: vem. Pedro começou a caminhar por sobre as águas. Está sendo derramada nessa conferência, meu irmão, em nome de Jesus, a autorização, o Parnassá de Deus. Você vai prosperar como você nunca prosperou. Você vai avançar como você nunca avançou, em todas as áreas, em todos os sentidos. Deus está marcando a sua história. Se você crê, faz barulho, meu irmão. Irmãos, eu não vou ler o resto da história. Eu não vou ler o resto da história. Você sabe como termina. Deus se manifesta, o mar se abre, o povo
povo passa, o mar se fecha, e todo aquele exército é simplesmente aniquilado. Levante as suas mãos, comece a glorificar, meu irmão. Comece a glorificar, comece a glorificar. Recatarabassoia canderebexeri calabaçaia.